no capítulo 3. Vamos continuar o texto aqui. Filipenses 3, dos versículos 12 ao 16. Filipenses 3, do 12 ao 16. Assim diz a palavra do Senhor. Não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez pela leitura da Tua palavra. Nos instrui, nos guia, nos concentra, para que possamos mais uma vez aplicar, entender aquilo que o texto está dizendo, aplicar as Tuas verdades, essas maravilhosas verdades inspiradas pelo Espírito Santo. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Paulo hoje vai falar, irmãos, sobre prova de resistência. Ele vai comparar a vida cristã a uma longa prova de resistência. E prova de resistência exige esforço físico, e não só esforço físico, mas esforço mental também. Às vezes, a nossa mente está muito focada numa prova de resistência e talvez a nossa mente aguentaria 3 vezes mais o tempo que o nosso corpo não aguenta mais. Às vezes o nosso corpo, ele simplesmente para, não existe mais como continuar, e aí mesmo com a mente forte, tem que parar. Às vezes o corpo e a mente também já estão cansados, e aí também tem que parar. Eu tive a minha fase de pedaladas, e certa vez eu vi um anúncio no New York Times sobre... O nome da coluna é uma coluna que fala sobre desafios absurdos e a capacidade do corpo humano. O nome da coluna é "O que não te mata te faz mais estranho". E uma dessas colunas falou sobre a história de Jurek Robert, um super atleta, um soldado esloveno, que se dedica à prova de ciclismo de extrema dificuldade. E ele inspira admiração no seu país e inspira admiração também na sua família. E uma certa preocupação também, porque Robert, segundo a matéria, ele vai longe demais. Existem momentos no meio da prova de ciclismo, tipos de prova de ciclismo que Robert faz, que ele está literalmente alucinado a ponto de não conhecer os seus amigos que o acompanham de carro no meio da prova para bater os seus recordes. Que tipo de prova Robert participa? Ele participa da prova, por exemplo, a corrida através da América. Uma prova de ciclismo de 4.800 quilômetros de distância, de costa a costa nos Estados Unidos, 1.200 quilômetros a mais que o Tour da França e feita em 1/3 do tempo do Tour da França.
E os desafios são brutais, pouquíssimos malucos resolvem participar. Começa na costa oeste dos Estados Unidos, desde a Califórnia ali, dos desertos da Califórnia e Arizona. E só aí muitos desistem por causa do calor, e eles vão atravessando as planícies ali do centro dos Estados Unidos, e muitos corpos simplesmente param de funcionar, porque simplesmente o sistema digestivo, ele não consegue mais dar conta das 10.000 calorias que eles precisam digerir e processar, esforço atrás de esforço. Tendões, músculos e outros membros simplesmente param de funcionar, pés incham a ponto de eles já levarem calçados 3, 4 números maiores para poder eles calçarem, porque eles sabem que vão inchar. Os músculos dos dedões, eles ficam tão duros que depois de 2 a 3 semanas depois da prova, eles não conseguem nem fazer o movimento de virar uma chave com o dedão da mão. Muito esforço, poucos chegam lá. E por que Robert ele chega lá? Ele não é um dos ciclistas mais rápidos, mas a sua resistência, ela é ímpar. Ele simplesmente não para. Na semana de prova, a prova dura mais ou menos uma semana. De um dia para o outro, ele dorme 90 minutos e ele pedala e ele pedala. Ele chega lá porque simplesmente ele se recusa a parar. E no texto de hoje, Paulo vai continuar a falar sobre a vida cristã, só que agora assemelhando ela a uma prova de resistência. Uma prova a longa distância, de longa distância. E tem um prêmio no final. E assim como ciclista, nós precisamos avançar. Avançar e avançar. E nessa prova de resistência tem dor no pé, tem dia que falta fôlego, tem dia que você senta na beira da estrada e deixa a vida passar, tem dia que cansa mesmo, mas tem endorfina, tem euforia, tem dias que os nossos pés parecem que estão andando sozinhos. Hoje nós vamos ver que a vida é esse constante avançar até o prêmio da soberana vocação, como ele vai falar aqui. Hoje veremos que a vida cristã é uma corrida na qual nós já sabemos o resultado, mas ainda assim a gente precisa correr e ainda assim a gente precisa avançar. Primeiro ponto, a vida cristã ainda não é perfeita. É o que ele vai dizer aqui no versículo 12. Ele vai dizer assim, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o qual também fui conquistado por Cristo Jesus. Semana passada nós falamos sobre o impecável currículo de Paulo que ele joga no lixo, porque ele troca pela obra de Cristo. Vimos que as nossas obras nunca serão eficazes para comprar a salvação. Mas agora Paulo quer lembrar aqueles irmãos que somos salvos, nada pode tirar isso, mas ainda não chegamos no céu. Ainda não estamos lá com Cristo, literalmente. Ainda não concluímos a nossa maratona. Estamos aqui ainda. Ou seja, essa vida precisa ser vivida para a máxima glória de Deus. E o caminho é duro, a estrada é longa e sofrida. O objetivo aqui é o de prosseguir para o alvo. Paulo está explicando aqui, olha, nós não chegamos lá, não somos perfeitos. Nenhum de nós é pleno. Olha o que ele diz aqui no 12. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Ele nos diz, eu também estou na mesma maratona. Eu também estou na mesma caminhada que vocês.
Paulo está se colocando no patamar deles. Paulo está lembrando, vocês não são os únicos que têm que aprender. Vocês não são os únicos que precisam avançar. Estamos no caminho, mas não estamos só. Paulo está dizendo, eu estou com vocês. Imagina os leitores dessa carta, vendo aquela situação de Paulo, que escreveu essa carta. Paulo preso, Paulo limitado, mas Paulo ele está dizendo assim, eu ainda tenho que prosseguir. Eu ainda tenho caminho para andar. E mais, olha, ainda falta caminho. Eu ainda preciso amadurecer. Eu ainda preciso avançar. É engraçado quando eu estou na sala de aula e a gente faz algumas vezes um momento de pedido de oração e eu digo assim, eu queria pedir oração pelo um trabalho que eu estou fazendo. Aí eles ficam impressionados, eles dizem, o senhor está estudando? Eu digo, eu estou estudando, eu queria pedir oração pelo meu trabalho. Aí não, mas o senhor é o professor, o senhor não estuda. O senhor já sabe tudo. Aí eu digo, não, eu faço um curso, eu tenho professores e eu faço tarefa de casa. O senhor faz tarefa de casa igual a gente? Eu faço tarefa de casa. E eu queria pedir oração para eu terminar a tarefa de casa e entregar no prazo feito vocês. Eles ficam impressionados. O professor faz o que a gente faz. E eles se identificam. Eles oram também pelas tarefas de casa dele e eu oro pela minha tarefa de casa. E eles ficam impressionados. Claro, os menores, né? E é interessante, irmãos, porque existem pais e mães que eles acham que já aprenderam tudo. Existem pais que não pedem perdão para os filhos, que não pedem perdão para a esposa, na frente dos filhos, talvez, porque isso é humilhação. Pastores e líderes que escondem os seus erros e imperfeições aos seus membros, às suas ovelhas, porque isso traz vergonha. Professores que inventam respostas só para não dizer assim, não, essa pergunta que você fez, eu não sei. E entenda, irmãos, isso não aproxima ninguém. Isso não aproxima os líderes dos liderados. Isso só afasta. Vocês entenderem que nós líderes, nós pastores, professores, mestres, também somos ovelhas em crescimento, é fundamental. E Paulo está falando no versículo 12 exatamente isso. Ele nos diz aqui, logo no começo, eu não alcancei a perfeição. Eu sei que eu larguei o meu currículo, que estava todo errado, e agora me agarrei à obra de Cristo, mas eu ainda preciso avançar. Paulo quer nos lembrar também que a vida envolve muitas vezes dor, e envolve muitas vezes suor. O apóstolo, por ser apóstolo, está dizendo que nem se eles fossem apóstolos, como ele, eles estariam no final da corrida. As pessoas pensavam que Paulo já tinha chegado num patamar, que agora ele só precisava escrever, não precisava mais ler nada, não precisava aprender nada. Não tem aposentadoria na caminhada cristã. Não existe aposentadoria. Não tem esse ponto que você diz assim, cheguei no meu nível máximo de conhecimento e agora eu sei tudo da Bíblia. Todos nós que cremos em Jesus somos salvos, mas ainda precisamos viver nesse mundo. Nós já estamos marcados para vivermos no novos céus e novas terras, mas ainda temos que morar na velha terra. Estamos unidos a Cristo, mas não estamos com Cristo. Já somos salvos, mas ainda estamos desenvolvendo a salvação. Nem somos desse mundo, mas ainda vivemos nesse mundo caído. Tem linhas teológicas equivocadas que defendem que nós podemos viver uma vida sem pecado, já nessa terra. Ilusão total. A Bíblia fala, se dissermos que não temos pecados, a nós mesmos nos enganamos.
Mas na prática, no cotidiano, a gente está sempre subestimando o pecado. A gente está sempre achando que a nossa santidade está no nível tão alto que o pecado vai nos incomodar muito pouco. Ou ele é quase inexistente na nossa vida. Veja a humildade do peregrino em saber que está na caminhada e entender que é uma caminhada longa. E ele vai ficar nesse caminho até o fim da sua vida. Não existe, irmãos, talvez vivo aqui, um melhor teólogo que Paulo. Talvez no Novo Testamento, ali na Bíblia, muitos dizem que é o melhor, só Jesus é o melhor. Segundo lugar ali, Paulo. Paulo era bom, mesmo o melhor, mesmo o líder da igreja. A maior referência está dizendo, eu estou andando. Ainda preciso melhorar. O risco do cristão estagnar, ele é grande. O risco do cristão achar que não tem mais nada para aprender. Quantos pastores acham que não tem mais nada para aprender? E eles param no tempo. Paulo está tentando nos inocular quanto a isso. Tem dias que estamos igual a um jovem que volta do acampamento. Lembra quando você voltava do acampamento? A gente volta quente, né? Firme na palavra, nada vai me deter. Uma fé inabalável. É o jovem que volta do acampamento. Mas tem dia que estamos desanimados. Desanimados até para vir para a igreja. A recomendação é, continue. Continue. Animado ou desanimado? Frio ou quente? Continue. Se nos dias maus você pode prosseguir só um pouco, não desista, continue. Só dá para chegar lá pedalando. Tem gente que tem 30 anos de igreja, 40 anos de igreja, 50 anos de igreja, e elas acham que aprenderam tudo. Já aprendi tudo. Eu tenho 50 anos de igreja. Sabe quantas sequências de Filipenses eu já escutei? Umas 5, 6. E agora que eu cheguei nesse patamar de 50 anos de igreja, de 40 anos de igreja, eu vou fazer o básico. Eu vou para a igreja, já trabalhei em acampamento, já fiz isso aqui, agora tá bom. Agora eu venho domingo, não me envolvo mais com nada, me aposentei. Só fazer o básico, não precisa avançar mais. Você ainda tem muito que avançar. Se você está nessa vida, temos muito que avançar. Você ainda não chegou lá. O chamado de Cristo, Deus não criou a gente para esperar a vida passar e ir para o inferno, e ir para o céu, perdão. Não, viver e esperar para ir para o céu, não fazer nada. Não, Ele está mandando a gente desenvolver a nossa salvação, mas aqui é na prática. Como desenvolver a salvação? É prosseguir. Às vezes a vida é tão boa, às vezes a vida está tão confortável, que a gente acha que não precisa prosseguir. Não, eu tenho tudo. Eu já tenho uma vida financeira estável, eu já tenho aqui os meus familiares, a minha igreja aqui perto de mim, já está tudo tão bem. Mas a Bíblia nos mostra que continuamos a pecar. Que continuamos a lidar com essas realidades terríveis que um dia serão destruídas, mas ainda na caminhada não estão. Continuamos forjando ídolos nos nossos corações. Porque se estamos aqui nesse mundo, ainda estamos pecando. Avance. Pare de se contentar com pouco. Pare de se preocupar com a sementinha da salvação. Vamos adubar essa semente. Essa planta precisa crescer e muito. A gente acha que esse mundo tem muita coisa boa para nós, que esse mundo tem as coisas melhores, mas nada além de Deus faz a gente crescer. Tem um livro de C.S. Lewis chamado O Peso da Glória. Ele vai falar o seguinte, abre aspas, de fato, se considerar as impressionantes promessas de recompensa e a assombrosa natureza das recompensas nos evangelhos, parece que o Senhor olha para a gente e olha para os nossos desejos terrenos, não como se fossem fortes demais,
mas como se fossem fracos demais. Somos criaturas débeis, nos contentamos com bebidas, com um momento de prazer, enquanto uma infinita alegria está nos sendo oferecida. Somos igual a uma criança ignorante, que prefere ficar fazendo tortas de lama do que desfrutar um bom feriado na praia. Nós nos contentamos muito facilmente, e Paulo está dizendo, não se contente, olhe para as coisas que estão diante de você agora, e não para as coisas que ficaram para trás. Versículo 13, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Temos muito o que avançar. Não fique satisfeito porque aquele pecado ele foi vencido, tem outro para vencer. Ah não, parei com a minha vida aqui porque agora já venci esse pecado, agora estou imune a qualquer... Não, tem outro para vencer. Não se contente porque você entendeu um ponto doutrinário aqui, tem outro para entender. Tem mais para você crescer no conhecimento. Tem outras coisas para fazer. A corrida, ela continua. Não é porque você conseguiu um cargo ali, você virou um presidente ali, um dono de algum negócio, você já está num patamar que você não precisa correr atrás de nada, ainda temos muito o que aprender. Você tem muito o que fazer, você tem muito o que oferecer, porque você ainda está vivo. Você tem mais a oferecer do que você imagina. Você precisa colocar, por exemplo, os seus dons a serviço da igreja. Continuando a história de Robert, o treinador de Robert dá uma entrevista. E ele vai dizer que tem ele condicionou Robert a só parar de pedalar quando ele mandar. E ele vai dizer assim, abre aspas, sempre quando ele acha que vai morrer e seus órgãos vão parar, eu sei que ele apenas está na metade e ele aguenta mais 50% até morrer. 50%. Então a gente puxa mais um pouco. Não vai os 50% inteiro, senão ele vai morrer. Mas a gente puxa mais um pouco antes de descansar, porque a gente sabe que ele aguenta mais. Crianças, eu acho que vocês gostam de apostar corrida. Apostar corrida deve ser legal. Mas entendam, a vida é uma corrida. E Jesus, ele está no fim dessa corrida. Tem dia que a gente está animado para correr. Tem dia que você acorda feliz para ir para a escola. Eu não sei se esse dia existe. Mas tem dia que você acorda feliz para ir para a escola. Tem dia que você acorda meio desanimado. Tem dia que você está querendo ler a Bíblia com o papai e com a mamãe. Tem dia que você não está tão animado assim para ler. Ah, será que eu não gosto mais da Bíblia? Não, não pense isso. Continue lendo. Mesmo animado ou cansado, continue lendo. E a gente vai ganhar maturidade. A vida cristã é de maturidade crescente. Olha como ele conclui no versículo 16. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Paulo está dizendo assim, olha, a gente não tem tudo, mas a gente tem alguma coisa. Cada um de nós já alcançou alguma coisa. Já andamos parte do caminho. Você tem algum conhecimento, você tem alguma coisa que você já pode levar adiante nesse conhecimento. Agarre o que você já conquistou. Não ande para trás, porque às vezes nós desaprendemos. Às vezes achamos que matamos aquele pecado, mas numa tarde estranha, num dia estranho, o nosso coração vai à tona e a gente vê que tem muita capacidade de criar novos ganchos para o mesmo pecado. Cuidado.
andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ninguém começa a pedalar 60 quilômetros da noite por dia. Tem que ter prática, tem que ter preparação, tem que ter corpo, tem que ser um pouco mais leve para andar 60 quilômetros. Acontece na prática, acontece aos poucos. A gente avança na vida cristã usando aquilo que já alcançou. Deixa eu reler o versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos esse modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Vimos que ainda não chegamos lá, e se ainda não chegamos lá, precisamos avançar. Irmãos, talvez Paulo gostasse de esporte, ou talvez ele percebeu o interesse das pessoas da sua época, porque ele usava muito ganchos de esporte para falar as verdades bíblicas. E ele pegava situações cotidianas, igual o seu mestre. Seu mestre fazia muito isso. Jesus falava de semente, falava de pássaro, falava de flor, falava de árvore. A gente entende que o evangelho fica mais claro quando a gente coloca termos da vida real para falar dele. E Paulo mostra para eles, vocês precisam ter um alvo na vida. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Vocês podem ter alvos secundários. Vocês podem. Eu quero aprender alemão, eu quero aprender a nadar, eu quero escrever um livro, eu quero melhorar de emprego, eu quero subir montanhas. Mas se qualquer um desses alvos forem o centro da caminhada, você vai se desviar do caminho. Você vai entrar por atalhos estranhos e você vai ficar para trás. Mas se você fizer Jesus Cristo o alvo soberano, prosseguir nesse alvo, se você fizer da vocação cristã o grande alvo da sua vida, o alvo supremo, a soberana vocação, esse alvo vai sendo realinhado. Esse alvo principal, ele vai realinhando com todos os seus alvos secundários. Essas coisas vão se encaixando na forma que Cristo ensina a gente a viver. Seja seus alvos financeiros, seus alvos acadêmicos, familiares, todos eles ficam alinhados na maravilhosa vocação de Cristo Jesus. Isso é desenvolver a salvação. Por isso que na oração do Pai Nosso, antes de pedir o pão nosso de cada dia, nós pedimos que o nome dele seja santificado. Nós pedimos que a vontade dele seja feita, que o seu reino venha entre nós. Nossos alvos têm que ser controlados por um alvo maior. E entenda, Paulo não está mandando você construir uma vida monástica e ir para o deserto adorar o Senhor. Tem gente que diz assim, não, a minha vida está muito fácil aqui na cidade, eu vou para o deserto. Eu vou morar no deserto. Lá tem sofrimento de verdade. Não. Paulo já havia falado que a gente não consegue ir para o céu com esse currículo de obras. E não viver essa caminhada na minha força para que eu chegue até o fim. Eu vivo e prossigo nesse caminho como consequência do meu estado de santificação. Por sermos de Cristo, já que Ele morreu por nós, já que Ele sofreu toda essa maratona e chegou no fim e venceu, já que Ele chegou até o fim, eu posso avançar e crescer como consequência. Como consequência. Olha o versículo 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. É verdade,
é uma vocação soberana da parte de Deus. Mas aqui é muito mais além. O sentido aqui é uma vocação que te leva para o alto, que te coloca para cima, que nos chama para subir, para crescer. Esse é o sentido da soberana vocação. Uma vocação soberana para sermos aquilo que Ele quer que sejamos, ao mesmo tempo que Ele nos eleva para o que Ele quer que sejamos. Uma vocação soberana para sermos aquilo que Ele quer que sejamos, ao mesmo tempo que Ele nos eleva e nos coloca para cima, para que seja, para que se cumpra aqui o que Ele quer que sejamos. A imagem é belíssima, é Deus nos chamando para subir, ao mesmo tempo que Ele soberanamente nos eleva. Conquistar aquilo para o qual eu fui conquistado. Não é uma corrida com um final imprevisível. Paulo está dizendo assim, ó, o resultado depende de você. Se você correr bem, você vai ser salvo. Se você correr mal, aí Jesus vai lhe largar. Não é isso. Jesus Cristo já correu, já caminhou. O único capaz de correr da maneira perfeita. É por isso que eu posso correr. Cristo já fez. E assim eu posso fazer. Cristo já alcançou a minha salvação. E por isso eu posso alcançar a linha de chegada. Ele que começou a boa obra, irá completá-la. Desenvolvemos a nossa salvação, porque Ele efetua em nós, a gente viu isso, o querer e o realizar. Cristo já alcançou a minha salvação. E por isso eu posso alcançar a linha de chegada. E mais uma vez, irmãos, mais uma vez soberania de Deus e responsabilidade humana. Você tem que correr, mas você só corre e chega porque Jesus já fez por você. Às vezes, o desânimo é grande. Às vezes, você precisa de uma voz externa. Se você não tiver uma voz externa, você não vai chegar. Voltando lá à história de Robert, chega um ponto que na sua caminhada lhe falta simplesmente a capacidade de discernir as coisas. Ele não sabe mais que horas são. Ele não sabe mais quanto tempo ele está pedalando, nem onde ele está. Ele precisa ser acompanhado por essa equipe que vai dizer assim: pare, descanse, avance, coma. Não, pare agora, coma, avance. Não, prossiga. Ele está exausto. E apenas essa voz exterior, que eles até brincam na matéria, eles chamam de segundo cérebro. Olha, se não for o segundo cérebro, ele não consegue avançar. E seria um perigo se ele não tivesse esse auxílio externo. Quando a mente não funciona direito, a equipe o ajuda a seguir. E curiosamente, a Bíblia nos mostra que assim também é a nossa caminhada. Se você acha que consegue avançar sozinho, você vai ficando exausto, e você vai se perder. Mas se você contar com a voz externa da Santa Escritura, em primeiro lugar, que é a voz do Espírito Santo e a voz do povo de Deus te ajudando a seguir em frente e não parar, ou parar e dizer assim, não, agora você tem que descansar, agora você tem que parar para ouvir, agora você tem que seguir, olha, não dá para parar, é hora de acelerar. Aí você vai ter maior possibilidade de sucesso nessa penosa caminhada, mais do que ela já é. Você vai tendo alívios, Deus vai lhe dando alívios, Deus te dá dias para descansar. E aí você é um ciclista teimoso que quer trabalhar no dia de descansar. Deus te dá dias que você diz, agora é hora de trabalhar. Mas você é um ciclista teimoso que agora na hora de trabalhar você quer descansar. Deus diz que você precisa se alimentar da palavra regularmente, todo dia. Pegue a palavra e se alimente para que você amadureça, para que você esteja preparado nas coisas da vida. Mas você diz assim, não, uma vez na semana tá bom. Eu não já vou no domingo.
Precisa ficar lendo a Bíblia todo dia. Na caminhada da vida você precisa de uma equipe. Na caminhada da sua vida você precisa do Senhor. E é interessante, irmãos, porque parece uma contradição aqui, porque ele vai dizer assim, não, versículo 12, não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido perfeição. Ele está dizendo assim, eu não sou perfeito. Mas no versículo 15, ele vai dizer assim, todos, pois, que somos maduros, e esses maduros é traduzido como perfeitos. Como assim? Não que eu seja perfeito. Versículo 15, mas todos nós que somos perfeitos, e aí? Somos ou não somos perfeitos? Paulo sabe que ainda não é santo, mas ao mesmo tempo ele é santo, porque em Cristo ele é santo. É o já e ainda não. Ele ainda não é perfeito, mas em Cristo ele é perfeito. Ele ainda não chegou lá, mas em Cristo não há nenhuma dúvida que ele chegará lá. O pastor Dennis Johnson, comentando aqui essa passagem, ele vai dizer assim, o mais próximo que chegaremos da perfeição dessa vida é entender que não chegamos ainda e que precisamos continuar correndo. Deus soberanamente trata o nosso coração. E Paulo até fala algo curioso aqui. Ele está falando assim, versículo 15, né? Tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Ele está dizendo assim, ó, se você ainda não entendeu, fique tranquilo. Na hora certa, Deus vai te ajudar a entender. Soberanamente, Ele te explica até isso. O bom atleta, o bom corredor, ele sabe que se ele não preparar a mente dele, ele vai ficar remoendo o tombo que ele levou. Ele vai ficar se preocupando e aí ele não vai avançar. Ele vai, se ele concentrar a mente dele na dor que ele está sentindo no pé, ele vai parar. Ele vai perder o rumo da competição. Ele vai ficando para trás. Paulo entende, eu estou preocupado em avançar no que está diante de mim. Naquilo que ficou para trás, eu deixo para trás. O que Paulo está deixando para trás especificamente? O que ele falou nos versículos anteriores. Eu estou deixando para trás o meu currículo. Eu estou deixando para trás esse currículo memorável que um judeu tem que ter. Eu estou deixando para trás essa fina estirpe. Eu estou deixando para trás a minha linhagem judaica, hebreu de hebreus. Seu conhecimento da lei, seu zelo. Paulo talvez pensou, se eu ficar olhando para trás e ver o que é que eu já tinha, eu vou tropeçar. Eu não vou avançar. Veja, ele não está falando para você esquecer o passado, diz assim, ó, apague da sua memória. Não tem como a gente apagar da memória o passado, ou fingir que o passado não aconteceu. Não é isso. Não é fazer cirurgia para apagar a memória, mas é não deixar essas coisas mais voltarem à tona. Ou coisas boas também, que impeçam o seu avanço. Aquilo que você já alcançou, as coisas boas, podem também lhe segurar, a fim de você se acomodar. Olha, eu já alcancei tanta coisa, parei já. Isso também pode ser uma pedra de tropeço. Irmãos, Paulo, ele não é aqui um coach rico que alcançou o sucesso e ele está dizendo assim, o segredo do sucesso, avance, não olhe para trás. Paulo está na cadeia. Paulo está preso. Mas ele não está aqui, ai, como era bom quando eu ia para a viagem e ficava com Barnabé lá. Ai, como era bom com Lucas, com Silas. A gente ia para tanto lugar, a gente pregava o evangelho. Quando a gente curou, quando a gente expulsou demônios. As pessoas que me receberam lá na ilha de Malta. Como foi bom aquele tempo. Ei, como foi bom. Não!
ele segue, ele avança. O que é que tem para fazer aqui? Pregar para os guardas? Vamos pregar para os guardas. O que é que tem que cuidar de Epafrodito? Vamos cuidar. Tem que instruir Timóteo para ele continuar o evangelho? Vamos continuar. Ele avança. Tem que escrever uma carta para os filipenses para instruir os irmãos? Vamos escrever. Não dá para pedalar pensando se eu deixei o portão aberto ou não. É melhor voltar e verificar do que pedalar pensando nisso. A gente pedala menos. É melhor liga para Mariana. Mariana, eu fechei o portão? Fechou. Fecha aí. Pronto. Agora vai pedalar. Não dá para pedalar, não dá para seguir pensando no passado, você não avança. Antes, o fariseu Paulo se achava líder da igreja. O fariseu Paulo, ele achava que estava fazendo a obra de Cristo, confiava na sua obra para a salvação, matou muitos cristãos, pensando que estava fazendo a igreja de Deus avançar. Paulo tem um péssimo histórico, mas se ele ficar agarrado nesse péssimo histórico, ele não avança. E assim é conosco, todos nós temos um histórico de pecado. Cada um de nós temos vergonhas, temos manchas no currículo, manchas que você adoraria que não estivesse lá. Olha, se eu pudesse apagar alguma coisa, eu apagaria esse episódio aqui. Mas o chamado de Cristo é para a gente entender, eu tratei isso. Cristo está dizendo, eu tratei isso. Nós precisamos, a gente não precisa mais viver travados por aquela pessoa que você era. Avance, siga rumo ao prêmio. Tampouco deixe que as suas obras sejam laços de atrapalho. Eu já plantei uma igreja, então eu já fiz muito. Quantos cristãos plantaram igreja? Pouquíssimos. Eu já fui oficial da igreja há tantos anos, talvez. Não deixe que essas coisas lhe amarrem. Avance. E já nessa terra, Deus nos dá recompensas pelos longos quilômetros que andamos. O ciclista que percorre tantos quilômetros, ele já tem algumas recompensas. Ele sabe que está chegando, ele sabe que está avançando. A paisagem já começa a mudar. A paisagem que ele pensava que ia demorar para alcançar, ele alcança e ele vai tendo pequenas recompensas. Chegando perto do final. Imagina, irmãos, imagina o povo de Israel. O povo de Israel quando soube que Moisés não ia entrar na terra prometida. Imagina. Moisés que falou pra gente, desde quando a gente nasceu, que aquela geração que entrou, é a geração que Moisés pegou ali, desde quando nasceu, desde quando a gente nasceu, Moisés falando da terra prometida, que a gente ia entrar na terra prometida, e agora Moisés não vai entrar, e em seguida Moisés morre, e agora quem é o nosso líder é Josué. Imagina o baque. Mas o Senhor diz a Josué, ser forte e corajoso. Ele não está dizendo assim, ser forte e corajoso depende de você. Não, ele está falando, seja forte e corajoso, porque eu estou do seu lado. O chamado é para a gente avançar. Então, para terminar, irmãos, faltando 2 a 3 dias para acabar a corrida de Robert, finalmente vai acabar, ele começou a ter alucinações. Alucinações mesmo. Ele começou a pensar que OVNIs estavam perseguindo ele vai relatar depois, e a pensar que ursos estavam perseguindo ele. Acabando a corrida, quanto mais perto, mais penoso. Mas na vida cristã é o contrário, irmãos. Quanto mais Robert prosseguia, mais alucinações ele tinha. Na vida cristã, quanto mais você segue, menos alucinações você vai ter. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente vive num mundo de alucinações. A gente vive num mundo que tenta convencer a você que a vida real é o que ela não é. Que a vida real é não crer em Deus. Que a vida real é não seguir a Bíblia. Não, isso aqui é balela. A vida real não é isso. A vida real é muito diferente disso. E quanto mais você pedala, mais você enxerga
o que o mundo é. Quem fica parado é que começa a ter alucinações. É que começa a ser enganado por essas ideologias, por esse mundo caído, cheio de alucinações, achando que a vida real é o que ela não é. E aquela equipe de Robert usa uma tática muito curiosa. Eles nunca dizem quanto tempo falta para Robert, nunca dizem. E o Senhor usa a mesma tática conosco. A gente não sabe quanto tempo falta para a nossa corrida acabar. A sua corrida pode acabar daqui a vários anos, assim a gente espera. A sua corrida pode acabar no próximo ano. A sua corrida pode acabar daqui a uns dias. A sua corrida pode acabar amanhã. Não importa quando. Avance. Avance. Olhe para o prêmio. Olhe para o prêmio. Qual é o prêmio? Qual é o prêmio? O prêmio é a vida eterna? A vida eterna. Nunca morrer. Melhor que isso. O prêmio é a vida eterna com lágrimas enxugadas. Eternidade sem nunca sofrer, sem nunca mais chorar, sem nunca mais ter que entrar naquele problema que eu entro todo mês. Será que é isso? Melhor. É encontrar todos os irmãos da história. É encontrar Pedro, Paulo, Moisés. Melhor. O prêmio é que finalmente eu vou parar de lutar contra o meu pecado. Melhor. Como diz João em Apocalipse. Esse é o prêmio. Esse é o melhor. Contemplaremos a sua face. O nosso campeão é o nosso prêmio. E nós somos o prêmio dele. O nosso campeão é o nosso prêmio. E nós somos o prêmio dele. Alcancemos quem nos alcançou. Amém? Vamos orar.